Olá, bem-vindos de volta ao canal Revisando Filmes. No vídeo de hoje eu irei resumir para vocês um filme de aventura e fantasia de 2022 intitulado King, Meu Melhor Amigo. Inês é uma garota sem amigos que é taxada como estranha na escola. Ela possui um irmão mais velho chamado Alex, que para não ser perseguido pelos valentões do colégio, acaba aceitando gravar a reação da irmã ao receber um animal morto que ele mesmo colocou dentro de sua mochila. Ele a acompanha no caminho de volta para casa, mostrando nítido interesse em ver sua reação. Quando ela abre a mochila em seu quarto e vê o animal, percebe seu irmão espiando com o celular por baixo da porta. Irritada, ela vai até ele e joga seu celular, dizendo para ele a deixar em paz. Mesmo com Alex falando que os valentões mandaram ele fazer aquilo, Inês não quis saber. Em seguida vemos Paul. Ele é um agente do governo que foi chamado porque um animal selvagem, mais precisamente um filhote de leão, foi flagrado na câmera do aeroporto caminhando para a cidade. A inspetora deixou claro que ao acharem o animal, ele deveria ser sacrificado, para que o departamento não sofresse retaliação por ter deixado escapar um animal como esse. O filhote de leão perdido que ao sofrer uma tentativa de tráfico, de alguma forma conseguiu fugir do aeroporto. Louise é a madrasta de Inês e Alex. A mãe das crianças morreu há 2 anos e o pai precisava viajar muito por causa do trabalho. Inês não suportava a madrasta, pelo fato de não achar que ao fazer isso, esqueceria de sua mãe. Por mais que a mulher tentasse se desdobrar e cozinhar para eles, não era muito bem recebida pela enteada. Em um desses jantares não muito agradáveis, eles escutam na televisão que havia um filhote de leão à solta e que qualquer notícia deveriam comunicar à polícia. Naquela noite, Inês não conseguia dormir. Parecia que havia algo lá fora. A garota olhou pela janela e voltou a se deitar. Nesse momento, percebeu que havia algo em seu quarto que caminhava pelas prateleiras. Inês se levantou e, com cautela, caminhou para ver o que era. Percebeu que se tratava do filhote de leão e que ele bagunçava todas as suas coisas, derrubando-as das prateleiras até encontrar um lugar aconchegante para ficar. A menina conversou com o leão e ele parecia entender o que ela falava. Naquele momento, ela resolveu ficar e cuidar do filhote, por mais que isso fosse arriscado. No dia seguinte, Inês tentou encontrar um nome para ele, citando alguns e não gostando de nenhum. Foi quando o pequeno filhote sentou sobre o vaso sanitário que ela o comparou com um rei e seu nome tornou-se King. A garota mentiu que estava doente para não precisar ir para a escola e ficar com King. A madrasta voltou do trabalho para ver se a enteada estava bem, e a encontrou parada no topo da escada. Louise perguntou se ela queria algo e disse que faria companhia. A ideia foi refutada por Inês, alegando que não queria passar sua doença para a madrasta. Assim, Louise voltou para o trabalho. Perguntando sobre o que o filhote gostava de comer, a garota descobriu que as salsichas eram muito bem recebidas pelo animal, e deu todas as que tinha em sua geladeira. Acontece que não era suficiente. Inês precisou sair para ir ao mercado, encontrando Louise que acabava de chegar com sacolas de alimentos que a menina gostava. Alex havia voltado da escola e percebeu os barulhos que vinham do quarto da irmã. Ele resolveu ir até lá para averiguar. Enquanto isso, Inês passava inúmeros pacotes de salsicha no caixa do mercado, alegando que estava comprando tudo aquilo para o irmão. Alex havia encontrado King e estava tirando uma selfie com o leão, postando em sua rede social. Inês chega e encontra o irmão ali. Ele indaga a garota sobre como ficaria com King e que eles podiam gravar vídeos para postar, mas a garota o ameaça com um objeto pontiagudo. Assustado, Alex promete não falar nada e já em seu quarto, percebe que viralizou com a foto de King. Um garoto chamado Hugo, que é filho de Paul, vê a foto de Alex com King. Ele comenta que achou a imagem incrível e que adorou o leão. Logo o pai chega, e com uma relação ruim entre os dois, ele entra no carro e não parece tirar a atenção do celular, evitando conversar com seu pai. O pessoal do aeroporto passava com o carro o tempo todo, avisando em um aparelho de som que caso vissem o animal, deveriam chamar a polícia. Naquela noite, Inês mostra as fotos de seus parentes a King, e mostra a foto de seu avô por parte de mãe que viajava o mundo inteiro, e que ela mal tinha contato. A garota acaba escutando a conversa de Louise com Martin, seu pai. A madrasta dizia como era difícil lidar com a garota e que estava a ponto de desistir. Martin diz que não era culpa de Louise, e que Inês estava deprimida
após a morte da mãe. No dia seguinte, Inês assiste a um documentário de uma reserva na África, onde reabitavam animais para a floresta. Preocupada com o fato de que King teria que correr 30 quilômetros por dia, ela pensa na possibilidade de levá-lo para a África. Inês diz a Louise que não iria na aula de novo porque não se sentia bem, e Alex também falou que não iria na escola aquele dia. Nesse momento, a polícia chega e Inês corre para o quarto. Os policiais sobem, dizendo que precisam entrar no quarto da garota e que ela poderia estar correndo risco. Inês decide ir com King até seu avô, acreditando que ele poderia ajudar. Os dois pulam a janela e ela começa a pedalar rumo à estação de trem. Seu irmão tenta ir atrás, mas ela o refuta. Mesmo assim, Alex continua seguindo a irmã. Louise está desesperada atrás das crianças, e Paul pergunta se elas fugiram com ele. Louise pergunta a Paul com quem eles fugiram, e logo ela descobre que a enteada estava escondendo um leão. Quando Inês entra no trem, King estava na mala e logo eles se escondem em uma cabine. Alex aparece de surpresa e diz que irá com ela atrás do avô. Enquanto Paul caça King, Hugo fica no celular e não dá muita importância para as falas do pai. Já no trem, Inês vê que a polícia está revistando as cabines. E logo ela pensa em um plano para despistar os policiais. Inês grita e diz que alguém tentou feri-la, apontando para uma direção longe deles. E assim, eles conseguem fugir do trem com King na mala. Eles encontram um trailer velho no meio de um ferro velho, e eles resolvem passar a noite ali. Inês pede o celular de Alex emprestado para se comunicar com Melry, a mulher da reserva de animais da Guiné. Louise liga e eles não atendem. No dia seguinte, eles caminham até o endereço de Max, o avô deles, e Alex já havia escrito várias mensagens para Melry na esperança que ela o respondesse. E quando chegam na enorme casa, descobrem se tratar de uma casa para idosos. Alex e King ficam escondidos enquanto Inês entra no asilo para procurar Max. Ela descobre que o avô tinha mudado seu nome para Roberto, mas mesmo assim Inês o encontra. O avô demora a reconhecer sua neta, e logo ele descobre o motivo pelo qual ela está ali e se mostra totalmente alheio ao plano da garota. Alex se distrai com as redes sociais e King foge. Isso ocasiona uma caçada aos três. Inês pega a carteira do avô e o obriga a dirigir o ônibus. Nesse momento, King fica doente e eles precisam ir a um lugar onde poderiam cuidar dele. Louise chega ao asilo e Paul conta para ela que as crianças fugiram com Roberto. E logo ela revela que o nome dele não é Roberto, o nome verdadeiro do avô das crianças é Max, e é pai da falecida mãe das crianças. Mentindo que acharam o leão na porta da instituição, eles conseguem entrar e são levados até o veterinário. Max diz que irá depois e para dar um telefonema, precisará de sua carteira. Obviamente isso era mentira e Inês já sabia. Ela tinha certeza que Max iria voltar para o asilo. Alex pega a carteira e entrega para o avô. Eles precisavam curar King, isso era importante. Eles chegam até o veterinário. Após investigar a provável causa de King estar doente, ele pergunta onde encontraram o leão. Inês diz que foi em um parque no período da tarde. Mas logo as outras perguntas respondidas por ela a incriminam. Ela fala que ele come salsichas e que estava passando mal desde o período da tarde. O veterinário dá uma injeção de cortisona no animal pois seu provável problema era intoxicação alimentar. Em seguida, um dos guardas discretamente reconhece as crianças e sai para ligar para a polícia. Já o veterinário mostra o jornal para eles e pergunta o que vão fazer com o leão. Inês diz que o levarão para a África. O veterinário não acredita que conseguirão passar por 4 países com um animal sem documentos. Em seguida, o veterinário explica como King crescerá rápido e em 3 meses não será um filhote fofo. E ele diz que as crianças passariam a noite ali com ele. King acorda e começa a se recuperar muito bem. Enquanto isso, o avô já havia pego o ônibus e ouviu uma mensagem de uma das pessoas às quais ele devia 400 mil euros. Melry responde à mensagem de Inês enquanto eles estão dormindo. Na manhã seguinte, a polícia invade o local e o veterinário mostra uma saída para as crianças fugirem, mas King se assusta com um leão na jaula e corre na direção oposta. Dentro da arena, um gladiador está pronto para lutar. O que era para ser uma apresentação se tornou uma grande confusão. King entra na arena e morde o gladiador enquanto Inês é segurada pelos seguranças. O veterinário pega um dos carros da empresa e entra na arena. Para despistar os seguranças, ele usa sinalizadores, e quem dirige para que eles fujam é Alex e logo Louise vê os enteados no carro e vai atrás deles. Hugo diz ao pai que ele será demitido por não conseguir capturar King. Paul começa a falar como ele segue as regras e faria tudo direito,
mas o jovem já havia colocado seus fones. Alex tira o pé do acelerador ao ver o avô na rua e mesmo com um pouco de insegurança de Inês, eles o deixam entrar para dirigir o automóvel. Logo, Louise tenta fazê-los parar o carro, mas eles se negam. Ela sai da pista para não bater em um caminhão. Eles viajam até o anoitecer, onde param e Inês pergunta ao avô se ele irá ajudá-los a chegar na África. O homem diz que não gosta de viajar, mas a garota o refuta com as falas da mãe de que ele vivia viajando. Eles conversam sobre como o avô precisava se ausentar para sustentar a família e no fim, Max concorda em ajudar. A notícia das crianças e o leão na arena se espalham. As crianças do país inteiro apoiavam o pequeno filhote. Louise conta para Martin que seus filhos estavam desaparecidos e o pai resolve ir ao encontro dela para procurá-los. Na manhã seguinte, enquanto Max fala com uma amiga para achar outro asilo para morar, Inês se aproxima e pergunta por King. Não sabendo onde ele está, procuram e o encontram muito afastado. Ele logo é abatido pela polícia. A garota tenta correr até ele, mas Alex segura a irmã. King é levado para a clínica veterinária por estar desacordado. Hugo começa a gravar tudo e postar nas redes sociais, pedindo para salvar King, já que seu pai não pode garantir que seu sacrifício seria sem sofrimento. Na estrada, uma van se aproxima deles, e duas crianças reconhecem Inês e Alex pela televisão. O pai das crianças dá carona para eles. O menino e a menina mostram o post de Alex com King e Inês bate no irmão. Mas isso cessa quando o post de Hugo informa que King está em uma clínica. É para lá que eles vão. A notícia chega aos jornais e os internautas começam a pedir para o governo não sacrificarem o leão. Inês chega à clínica e Alex consegue abrir a porta. Ela corre para encontrar King e o avô e o neto ficam para trás. Eles precisam se esconder em uma sala onde existe um pequeno cachorro barulhento. Para não serem descobertos, entram em uma jaula para se esconder. Inês encontra King e tenta de todas as maneiras abrir a jaula, mas é impossível. Mesmo trancando a porta, os policiais logo abriram, por isso ela se despediu de seu leão. Levada por um guarda, ela se debatia e chorava. Alex consegue roubar a chave de uma das funcionárias da clínica enquanto Inês encontra Louise e não dá muita atenção a ela. A madrasta sai para atender o telefone e Inês vê um cachorro solto. Acontece que o avô e o irmão estavam abrindo todas as gaiolas e esses cachorros correm atrás de Paul. Quando ela encontra Alex e Max no corredor, eles logo abrem a jaula de King e fogem. Louise os encontram na saída e Inês pede para Louise confiar nela, e ela os deixa ir. Eles fogem na Kombi da família que os ajudou anteriormente. Em uma perseguição, a polícia fica para trás e Hugo demonstra como gostou daquilo. Max pede ajuda para uma de suas amigas que controlavam o cais. Lá, eles ficam sabendo que um navio iria para a África, mas só King poderia embarcar. Chegando ao cais, olham o lugar K9 e não encontram nenhum navio. Inês briga com o avô e eles se separam. Logo, a polícia os encontra e eles precisam fugir em um bote. O avô aparece e diz que tem uma saída. A perseguição de bote começa e Hugo conta ao pai o que ele postava nas redes sociais. O pai sorri para o garoto. A polícia para o barco e descobre que somente Max estava ali. As crianças fugiram no mar. Assim que eles sobem no pier de novo, a mulher liga e avisa que o cais que eles devem ir é o K9. Inês e Alex chegam até lá, mas a garota não quer deixar o King entrar naquele barco, por não confiar. Alex a convence a deixar o leão ir, assim como a própria mãe. Ela precisava desapegar. Eles se despedem em um adeus. Enquanto King vai, eles combinam com Melry sobre sua chegada. Por fim, a garota narra o desfecho da história. King chegou depois de 10 dias, indo para a reserva com Melry. Saindo de lá após um ano, o filhote não era mais filhote sim, um imponente leão que tinha uma família. Obrigado por assistir até o fim. Diga-nos sua opinião sobre o filme abaixo na seção de comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e assista também a alguns de nossos outros vídeos. E antes de sair, certifique-se de se inscrever no canal Revisando Filmes para mais recapitulações.